negócio aqui. Tudo bom? Tudo bom? Salvei meu celular. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de uma coisa que todo mundo... que todo mundo tá me pedindo já tem um tempo. Só que como eu já falei bastante sobre esse assunto no Instagram, eu não tinha pretensão de fazer um vídeo falando sobre isso. Mas como vocês estão me pedindo muito e tem muita gente nova chegando no canal e no meu Instagram... E Manu não para de chorar. O que foi, Manu? Então, como eu estava dizendo, que a Manu me atrapalhou, mas então vou falar que é como eu comecei os Três Tambores, né? Talvez quem já saiba não tenha paciência pra ver esse vídeo, mas para as pessoas que estão chegando eu acho muito interessante. E também, querendo ou não, faz parte da minha história, né? Ninguém da minha família mexe com cavalo, gente. Acho que a maioria de vocês também já sabe isso. Ninguém nunca mexeu com cavalo. Eu nunca tive, assim, meu pai nunca mexeu. Eu não tenho rancho, eu não tenho trailer. Eu não sou criadora, nada desse tipo. E aí, nunca ninguém teve nada relacionado a bicho. Inclusive, eu não tinha nem cachorro, porque meus pais nunca deixaram. Minha mãe nunca deixou, enfim. Só que eu sempre fui apaixonada por qualquer tipo de animal. Nunca na minha vida imaginei montar cavalo. Nunca, de verdade. Então, eu nunca imaginei, assim, que eu seria uma atleta no mundo dos cavalos, né? No caso... nos Três Tambores. Nunca imaginei, porque nunca tive contato nenhum, nunca ninguém da minha família teve. Só que eu sempre tive vontade, sim, de ser muito próxima dos animais e tudo mais. Inclusive, a minha cabeleireira, ela fala... Eu não lembro disso, né, porque eu era muito pequena. Passou um vídeo na escola, não sei se era Dia das Mães, Dia da Criança, sei lá. E passava vídeo das crianças falando o que queriam ser quando crescessem. E eu falei... eu quero ser amazona, tipo assim, com a mãozinha na cintura, e falei meu sonho. Então, depois que eu já comecei a montar, né, eu sempre levei muito a sério essa questão. Como eu comecei exatamente? Eu fui numa prova com meu pai, aqui no Parque de Exposição, assim, sem pretensão nenhuma. Eu sempre fui agarrada com meu pai perguntou se eu queria ir, sim, eu queria ir. E fomos. Eu já tinha andado a cavalo algumas outras vezes em manga larga, mas foi assim, sei lá, 2 vezes, porque um amigo do meu pai tinha manga larga e a filha desse amigo do meu pai ia, e eu amava, era apaixonada por ela. E eu já tinha andado em manga larga, mas assim, não era aquela coisa. Eu gostava, claro, de estar perto do animal, mas gente, depois que eu descobri o tambor, eu percebi que é um sentimento muito diferente. Pelo tambor eu sou realmente apaixonada, louca. É o melhor esporte, a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida foi escolher os Três Tambores. A melhor coisa que meu pai poderia ter feito por mim foi me levar até os Três Tambores e o quarto de milha e todo mundo do cavalo. E aí, nós fomos nessa prova, eu tinha 8 anos e eu cheguei lá, eu fiquei encantada, sabe? Foi prova de Três Tambores e tinha laço também. E aí eu vi tudo, e teve uma abertura oficial, e aí meu pai conseguiu com que eu entrasse nessa abertura, e eu fiquei assim... gente, enlouquecida, foi muito legal. Eles me deram uma camisa, na época era o Rancho Mataruna, que foi onde eu treinei anos e anos da minha vida. Inclusive, um beijo muito grande pra Sandro, Flávia, Dodô, Thiago, todo mundo que fez... parte da minha história, na verdade, porque sem eles eu nem teria começado, porque foram eles que me acolheram e me emprestaram cavalo. Gente, eu não comecei com um cavalo próprio. Por isso que eu falo com vocês, se você não tem condição de ter um cavalo próprio, não desiste de montar, de treinar, de correr atrás, porque eu também não comecei com um cavalo próprio, eu comecei com um cavalo de escolinha. Um deles era o cavalo do Sandro, que era um cavalo de laço, que ele era super bonzinho, um amor, o Abonado, que infelizmente já faleceu, mas eu guardo no meu coração como meu grande professor.
Comecei também com Frajola, na verdade o nome dele era Master Deck, mas a gente chamava ele de Frajola. Ele tinha as orelhinhas tortas, assim, era muito fofo. Então, assim, eu tenho esses cavalos como meus grandes professores e vão estar sempre no meu coração, porque, na verdade, eles me ensinaram muita coisa. E aí, depois, o Thiago me emprestava o cavalo dele pra eu treinar, pra eu correr. Olha só, tipo, crianças que se entendiam e se completavam, um torcia pro outro, a gente era um grande time, na verdade. Então, naquele dia, eu fiquei o dia inteiro vendo a prova. Eu lembro que eu ficava no sol e meu pai, sai do sol, garota, para um pouco de ver essa prova, vamos ali comer alguma coisa. Eu só ia obrigado, mas eu não queria sair. Fiquei o dia inteiro pregada ali em cima na cerca de concreto do Parque de Exposição daqui de Araruama, vendo a prova e achando maravilhoso, magnífico. Só que eu nunca imaginei que, assim, eu poderia entrar nesse mundo, eu poderia fazer parte desse mundo e muito menos que algum dia eu poderia ganhar. E aí, passou um tempinho desse dia, que ficou gravado na minha memória, tipo, o melhor dia da vida. E eu não sabia que o melhor dia da minha vida estava por vir. Que, na verdade, o melhor dia da minha vida foi quando meu pai me buscou na escola. Gente, eu me lembro perfeitamente disso. Meu pai me buscou na escola e falou assim, a gente vai almoçar e você vai colocar uma roupa, uma calça, uma bota pra gente ir lá no Rancho Mataruna pra você treinar. Eu falei, oi? Tipo assim, pra você começar a montar, né? Ter a primeira aula. Aí eu, pai, você tá falando sério? Aí ele, tô. Eu falei, você jura, pai? Eu não tô acreditando. Tipo, comecei a surtar dentro do carro. Sério, pai? Você tá brincando, né? Porque eu tenho mania de não acreditar muito quando as coisas são muito maravilhosas. Eu fico meio assim, cadê a câmera? Qual a pegadinha? Sempre fui assim. Eu falei, pai, você tá falando sério? Você tá me zoando, né? Você tá brincando comigo, né? Ele, não, é sério, eu juro. Gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Que felicidade, que felicidade. E quando eu cheguei lá, vi aquele cavalo enorme, que era o Frajola, né? O Master Deck. Eu falei, meu Deus, ele é muito grande. Eu era pequenininha, eu era muito esmirrada. Aí eu montei nele, eu falei, meu Deus, que sensacional, que sonho, que tudo. Aí eu comecei as aulas. Aí eu comecei a treinar, fui na minha primeira provinha, depois fui em outras provinhas, isso lá no Rancho Mataruna mesmo, que foi minha primeira provinha. E, gente, eu chorava muito antes de correr. Eu sempre chorei, sempre fui muito ansiosa, muito nervosa com as coisas e sempre me cobrei muito. Então, desde a minha primeira provinha, eu chorava antes de correr e chorava depois de correr. Chorava antes de correr e chorava depois de correr. É normal isso, sabe? Pra mim, na minha vida. Hoje em dia, não mais. Às vezes eu ainda choro antes de correr. Às vezes. Às vezes depois também, né? Mas assim, era sempre. Me dava um nervoso, um negócio. Uma obrigação de ir bem desde pequena, ó. Criança louca. Mas foi muito maravilhoso. E conforme foram passando os anos, a gente foi investindo, né? Comprando cavalos e tudo mais. Eu lembro que nessa de comprar cavalo, né? De ter um cavalo próprio, vamos procurar um cavalo. Meu pai, a gente foi, na verdade, acho que minha mãe até foi dessa vez. A gente foi pra Bauru, Presidente Prudente. A gente rodou, a gente foi lá pra aqueles cantos de longe pra gente achar um cavalo num custo-benefício ok. E aí eu montei na Sandy, meu primeiro amor. Então eu comecei sem cavalo. A gente, depois que meu pai viu que realmente era aquilo que eu amava e que eu ia levar a sério, a gente começou a procurar cavalo. Mas não é fácil, né? Achar cavalo pra criança. Imagino que vocês saibam disso, ter um cavalo manso, um cavalo que atenda às características que a gente quer e que a gente precisa. Não é muito fácil, ainda mais num preço acessível. A gente estava entrando no mercado. Isso tem... Tô com 21. Ai, lá vou eu na matemática. Não riam de mim, tá? Isso tem 13 anos. E aí eu montei na Sandy, minha égua velhinha, que infelizmente faleceu ano passado. Eu não posso falar muito dela, porque senão eu vou chorar. Eu odeio chorar nesses vídeos, que saco. Mas ela morreu com 26 anos ano passado. Eu sei, assim, eu não fiquei mal, sabe? Eu não fiquei triste, porque eu sei que ela viveu muito bem. E ela teve uma velhice muito saudável, uma vida muito saudável. Porque quando eu comprei ela já tinha, acho que 12 para 13 anos. Por aí. Então ela já não era novinha e ela me deu tantos títulos, gente. Ela me ensinou tanta coisa, tanta coisa. E a gente comprou ela em Presidente Prudente. E ela fazia timpani, enlaçava pé e fazia tambor. Óbvio que eu só corri tambor com ela, porque eu não fazia nada disso. Mas ela era uma égua completa, maravilhosa. E aí, a partir dela que a gente começou a investir.
Conforme o passar dos anos, meu pai percebeu que eu levava a sério e que ele precisava investir naquilo. E meu pai sempre foi meu grande incentivador, na verdade, né? Meu pai sempre foi... Na verdade, eu acho que meu pai se realiza em mim, é o que eu penso. Porque meu pai tinha muita vontade de montar, inclusive ele tentou algumas vezes. Mas ele não conseguiu, porque ele tem hérnia de disco e ele sente muita dor. Ele até tentou, gente, ia ser o máximo, imagina, eu e meu pai correndo. Teve algumas vezes que ele tentou no Jason B, que foi um outro cavalo meu que era muito manso. Uma vez ele montou na Squall. Imaginem o desastre. Então, meu pai sempre me deu muita força. Meu pai sempre, né, almejou me dar os melhores cavalos que ele podia, né, dentro das possibilidades dele. Ele que sempre dá força, ele sempre fala, não, você é capaz, tudo é possível, você consegue. Então, graças ao meu pai que eu entrei nesse mundo, porque foi ele quem me levou para ver a primeira vez. Foi ele quem me levou para treinar a primeira vez. Foi ele quem me levou para todas as provas dessa vida. Porque minha mãe não gosta muito. Minha mãe, sei lá, não sei se ela tem medo. Acho que ela não curte muito, eu respeito isso dela não curtir muito. E pelo fato de ninguém da minha família ser envolvida, pra eles isso não é, tipo, uma coisa normal. Tipo, ela monta. Hoje em dia é normal pra todo mundo da minha família, mas antes não era muito, sabe? Então era meio assim, meio bizarro. E como as provas eram meio longe, não tinha muita prova aí em Araruama. No começo, quando eu era bem pequenininha, tinha. Aí vinha todo mundo da minha família. Meus primos Rio das Ostras. Inclusive, um primo meu que sempre me deu muita força e sempre me acompanhou muito, que eu amo de paixão. Renan, um beijo muito grande, porque você também foi um grande incentivador quando eu era criança. Já foi até pra Varé comigo. Quando eu ganhei, inclusive, a Copa dos Campeões na feminino com a Miss Squall. Então, o grande responsável de tudo, Deus, claro, né? E meu pai. E depois eu, que me apaixonei à primeira vista. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho meu sonho realizado de viver nesse mundo e de poder montar, de poder conviver com os cavalos, de poder ser participar desse mundo desde que eu entrei. Desde que eu fui a primeira vez, eu nunca mais parei de ir, entende? Aí eu treinava toda semana. No começo eu ia todo dia, louca. Depois meu pai explicou que ele não podia me levar todo dia. Eu ia, sei lá, 3 vezes na semana. Depois eu ia na semana e final de semana. E assim foi indo. E aí o negócio foi ficando sério, foi ficando mais competitivo, óbvio. Eu fui crescendo, a gente foi comprando mais cavalo e por aí foi. Entendeu? Aí a gente conheceu o Miguel, porque antes a gente só tinha cavalo aqui no Rio. E eu só corria aqui no Rio. Mas meu sonho sempre foi ganhar em São Paulo. E eu falava, pai, será que eu nunca vou conseguir ganhar naquele lugar? Porque depois que a gente começou a ir, eu já queria ganhar, né? Porque a pessoa acha o quê? Que as coisas são imediatas. E eu queria ganhar. E aí é uma coisa que eu aprendi também, a perder, a aceitar. Perder, a aceitar que nem é todo dia que eu ganho. Porque aqui no Rio eu ganhava. Aí chegava lá, me ferrava. E aí fui aprendendo. Que é uma coisa que eu também agradeço muito pelos cavalos terem me ensinado tudo isso. Eu aprendi muito com eles. E aí, é isso, gente. O meu começo, assim, foi uma coisa meio inusitada, que meu pai me levou pra ver, achando, assim, uma coisa normal. Um dia, no parque de exposição com a filhinha. Só que ele nunca esperou que daria nisso. E estamos aí, 13 anos que eu monto, que eu corro. Tem tempo. Então, assim, cowgirl da cidade, yes I am. Então, meu amor pelos cavalos e pelos três tambores, minha paixão, foi meio que surpresa pra todo mundo. Não sei se foi tão surpresa pro meu pai, creio que tenha sido, mas meu pai também se apaixonou junto comigo e por isso que deu certo. E pra completar, ele tem uma relação muito boa de irmandade praticamente com o Miguel. Então, tudo foi se encaixando pra que eu chegasse aqui até hoje. E é isso, eu não vou me estender muito, porque se eu ficar falando, eu vou falar da minha vida inteira. Daí eu vou falar de 13 anos e aí esse vídeo vai ter 1 hora e ninguém vai aguentar ver. Mas eu pretendo falar mais sobre esses assuntos aqui, tipo, minha trajetória até aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui, falando que vocês curtem esse tipo de vídeo, tipo, que eu fale da minha relação no Miguel, enfim, de como eu cheguei até aqui. É só vocês falarem que eu gravo, porque eu adoro falar dessas coisas. E é isso, gente. Foi o fato de eu ter começado nos três tambores não teve influência de ninguém da minha família. Foi Deus, meu pai e eu. Foi
simplesmente uma coisa que eu vi, me apaixonei de cara, me apaixonei pelos cavalos e tô aqui até hoje graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que sempre está me protegendo. E foi assim que eu comecei nos Três Tambores. Eu também fazia baliza. Se vocês também quiserem um vídeo falando da minha época de baliza, eu falo também. Sinto muita falta, inclusive. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu gostei aqui, por favor, pra eu saber do que vocês gostam, o que vocês querem ver aqui no canal. E também pra ajudar na visibilidade do canal, né? Pra gente impulsionar nossos videozinhos. Se inscrevam no canal, por favor, pra chegar aos 1000 inscritos. Compartilha pra quem gosta do mesmo tema, o pessoal do mundo do cavalo, ou o pessoal que não é do mundo do cavalo. Compartilha com as amigas, compartilha com os amigos. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Alguém me ajuda. Eu não aguento mais esse cão nesse entra e sai de meu quarto. Oi, querida, tudo bem? Nossa, tua cara! Fofa, gostosa!